Oi. Por que todo mundo precisa ler a Bíblia? Por que todo mundo precisa de Jesus? Pois é. Veja, reflita comigo. Passou já 2000 anos e todo mundo continua falando sobre o que Jesus disse, as coisas que ele fez. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Mas, assim, quando você quer aprender alguma coisa, você precisa de um professor. Quando você está doente, você precisa de um médico para falar para você: tome tal remédio. Você precisa de um remédio, né? Um remédio para você ficar bom. Porque se você não fica bom, você fica mal e cada vez mais mal e você morre. E Jesus é tipo isso. Ele é o grande médico, ele é o grande professor que veio ensinar coisas e veio receitar os remédios. Mas ele dá os remédios, ele não faz você comprar na farmácia, né? Depende. Você pode querer comprar na farmácia, mas você pode ganhar de graça, né? O remédio direto do doutor, o grande doutor Jesus. Enfim, e lá na Bíblia que está escrito sobre ele. É os textos mais de época sobre Jesus. Vai ter outros textos. Sim, vai ter outros textos, mas você tem que se basear no que foi escrito na época. E foi escrito na época, né? Em seguida de Jesus. E, bom, você não quer ficar doente, né? E quando você fica doente, você não consegue, por conta, sarar normalmente. Dificilmente você vai ficar curado se você não tomar um remédio. E as palavras de Jesus são um remédio para que você viva bem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tive uma formação religiosa também. Hoje em dia eu não frequento nem igreja, nem templo, nem culto, nem missa. Eu leio a Bíblia e eu pondero. Eu acho que eu não sou um estúpido. Eu li muita coisa já. Já li muita coisa. E quando você chega no Novo Testamento, ali a parte que Jesus está andando lá pela terra que ele nasceu, né, nasceu como uma pessoa, e as coisas que ele fala e todo o desenrolar que acontece, você começa a ver que tem alguma coisa muito diferente nesse cara, nesse tal de Jesus da Galileia, né? No Jesus, filho de José. Porque Jesus era um cara comum, ele era um carpinteiro. Vai ter umas passagens ali que nos evangelhos que... Ué, mas esse cara não é o filho lá do José, o carpinteiro? Irmão de fulano e ciclano? Tiago, Judas, e blá, 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 blá. E eles ficam assombrados porque ele não é um estudioso lá da lei, não é um religioso daquela época. Ele é uma pessoa comum que construía coisas de madeira. Casas, tendas, no caso, ou casas. Enfim, ele era um carpinteiro. E os caras que escreveram sobre ele também, lá, os apóstolos que escreveram sobre ele, né? Você vai ter um evangelho que é escrito lá por Mateus, que era um escriba. Ele era da parte alta da sociedade, ele era lá estudado. E vai ter outro evangelho já que é de um cara comum que escreveu lá. João era um cara comum.
E depois tem Lucas e Mateus também. Lucas era um médico. Para você ser um médico há 2000 anos atrás, se hoje em dia ser um médico já é um grande esforço para você se tornar um médico, né? Naquela época deveria ser, se não igual, pior até, né? E Mateus, bom, Mateus também eu acho que era um cara comum. Agora não tenho muita certeza. Cobrador de imposto. Mateus. Não, eu falei de João, Mateus, Lucas. Marcos. Marcos. Ah, o Marcos. Mateus era o cobrador de imposto, certo. E Marcos, pelo jeito, pelo que não fala muito bem sobre o que eram os apóstolos. Você tem uma noção sobre quem eram os apóstolos, mas se você procurar bem, vai ter evangelhos de todos esses apóstolos. Segundo a National Geographic, até do Judas vai ter um lado que traiu Jesus, vai ter também um evangelho dele, né? Uma narrativa sobre Jesus escrita por ele. Mas enfim, mas na Bíblia tem quatro narrações, né? Elas vão se conectando, algumas partes elas falam da mesma coisa, algumas falam de uma coisa diferente da outra, mas você tem uma visão do que aconteceu. E como eu estava falando, tipo, Jesus é um assunto que até hoje é discutido e vai continuar sendo discutido. E como a gente aqui na Terra, a gente tem que ter alguém que te ensine e você tem que aprender coisas, você tem que ter conhecimento para você saber como viver, né? Se você não aprende a falar, se você não aprende a andar, se você não aprende coisas, você é pior, né? Vai ser pior para você viver. Então eu acho que você deveria ler a Bíblia. E muitas pessoas acham isso, que todo mundo tinha que ler a Bíblia e que o mundo seria melhor se todo mundo seguisse simplesmente o que Jesus disse, que basicamente é: vão lá e amem ao próximo como a si mesmo. Faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Dê coisas, ajude, seja honesto, não seja falso. E eu acho que é por isso que todos devem ler a Bíblia e todos devem conhecer a Jesus o máximo que puder, o mais profundamente que puder. E que você tem que estar sempre pensando em Deus, nesse Deus bom que criou tudo, que veio em forma de homem falar pra gente. Eu sou o Canidia e esse foi mais um vídeo do Para Crentes e Ateus e Deus abençoe vocês.